Olá, meus amigos pastores e pastoras da Igreja Metodista de Venezuela. Nesse momento quero desejar a você uma boa tarde, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero neste momento compartilhar com vosotros, complementando um pouco da palavra do nosso bispo sobre a família de John Wesley. Eu estou nesse momento empenhado em explicar-lhe um pouco sobre o contexto histórico, cultural, social, econômico e principalmente espiritual no século XVIII, período da vida de John Wesley. Vale muito destacar que no período do século XVIII aconteceu na Inglaterra um acontecimento muito importante que trouxe um grande câmbio na nação que afetou inclusive o mundo habitado. Foi a Revolução Industrial. Que nesta Revolução Industrial a tecnologia da época, surgida na época, proporcionou a criação das máquinas que substituiu a mão de obra humana e também proporcionou uma aceleração da produção dos produtos que eles tinham como economia em sua época. Então, eu quero estar compartilhando com vocês um pouco sobre esse período que trouxe um grande câmbio na Inglaterra, porque esse câmbio trouxe também uma nova visão acerca da vida e também acerca da humanidade. Eles passaram a ver as pessoas de uma maneira diferente. Eles passaram a ver a vida também de uma forma diferenciada. Então, eu quero compartilhar com vocês quais foram os câmbios que ocorreram através da Revolução Industrial na Inglaterra. Trouxe câmbio a partir da indústria têxtil, a partir do cultivo da terra, a explosão demográfica, trouxe explosão econômica e problemas políticos e problemas também religiosos. Como consequência da indústria têxtil, que foi o que mais marcou na Inglaterra nesta época, trouxe um grande problema, porque a economia na Inglaterra, naquela época, era agricultura. Eles viviam do campo, eles produziam no campo. Então, com o crescimento da indústria têxtil através da Revolução Industrial, os grandes fazendeiros tiveram que mudar o foco da sua produção. Esse câmbio de produção no meio cultural, no meio agrícola, fez com que eles quitassem a prioridade da produção de alimentos para a criação de ovelhas. Por que criação de ovelhas? Porque da lana de elas poderia oferecer produto às indústrias têxteis. E essas ovelhas que eram cultivadas e eles produziam as lãs, ofereciam para as indústrias têxteis, fez com que muitos trabalhadores destas fazendas fossem desempregados, porque foi necessário um número bem reduzido de trabalhadores. Outra questão também foi a explosão econômica. No ano de 1780 a 1840, a Inglaterra se tornou uma potência econômica no mundo. Por que potência econômica? Porque a cultura têxtil, a indústria têxtil, fez com que ela se tornasse conhecida em todo o mundo e oferecesse produto de forma internacional.
E isso fez com que a Inglaterra se tornasse muito rica, o que fez gerar a famosa burguesia. Porque a burguesia, ela era uma classe dominante de pessoas que conseguiu uma boa situação econômica através de serviço escravo, através de mão de obra barata, através de pessoas que ganhavam um salário muito irrisório, um salário muito baixo, e com isto, com o crescimento da burguesia e também com o crescimento da pobreza, trouxe consigo uma grande crise social lá em Inglaterra. Uma vez a Inglaterra proporcionando esse crescimento, dando a oportunidade de as pessoas saírem do campo para se concentrarem nas cidades, ou se trouxe uma grande explosão econômica e também trouxe uma grande explosão demográfica. Houve um crescimento populacional considerável no século XVIII. Quando Wesley nasceu, eram 5 milhões de pessoas na Inglaterra, e no final do século XVIII eram aproximadamente 9 milhões de pessoas. E isto fez com que houvesse uma grande concentração de pessoas, principalmente nos centros urbanos, crescendo também com isto as necessidades sociais, as necessidades econômicas e as necessidades espirituais. A questão da política, ela teve um grande problema, porque os políticos na época eram formados pelos burgueses, através da burguesia, que pensava o quê? Em atuar na política não pensando em auxiliar o pobre, mas em defender seus próprios interesses. Com isso, o que aconteceu? A burguesia exercendo uma influência política, a burguesia fazendo parte do clero religioso, porque naquela época era a igreja predominante, era a igreja luterana, era a igreja anglicana, e a burguesia, ela fazia parte do clero, dominava a igreja, e com isso a burguesia usava da religião para defender os teus interesses econômicos, os teus interesses políticos, usando da boa fé do povo. Então, nesse momento, eu quero colocar que quando a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de seu Filho Jesus Cristo, eu quero falar para vós outros de que aquilo que começou no século XVIII, através de John Wesley, que se posicionou contra tudo isso, contra todas essas questões políticas, religiosas, sociais, econômicas, hoje, a Igreja Metodista em La Venezuela, que parece que está muito semelhante com tudo que viveu John Wesley na sua época, é desafiada também, numa postura inconformada com o que está acontecendo com a nação da Venezuela, também cambiarmos através de mudança de mentalidade, de coração e de atitude para a glória de Deus. Que Deus nos bendiga.